Saravá Jogo de Damas, Saravá todo dia, Saravá todo mundo. Esse mundo convulsionado, esse mundo esquisito, esse mundo que a gente tem muita dificuldade de analisar e que precisa, exige cada vez mais debate, mais discussão. E é para isso que existe o Jogo de Damas, e é por isso que eu convido vocês a assinarem nosso canal Jogo de Damas JDD aqui no YouTube. A gente também posta no Facebook, a gente tem uma página no Facebook. Convido vocês a convidarem as pessoas, a trazerem as pessoas, enfim, reforçando que o debate é muito importante. O debate é tão importante que ele atravessa fronteiras. E hoje a gente vai falar com o Emerson Vieira, um professor de inglês que está há 22 anos fora do Brasil. Já esteve na Espanha, no Reino Unido, agora ele está em Bruxelas, dando aula de inglês. E, enfim, e com projetos bastante interessantes para conseguir entender o país, né, de origem dele, que é o Brasil, e tentar explicar esse Brasil para as pessoas que estão fora do Brasil. Que se para a gente que está aqui dentro já está difícil, imagina para quem está de fora, né, Emerson? Saravá. Niome, Saravá. Obrigado, antes de tudo, pelo convite de estar aqui no canal. Estou super feliz também em participar. E é isso mesmo, realmente eu acho que sem fronteiras, eu acho que isso é que é bom da internet, né? A internet tem um lado também meio negativo, mas ele tem esse lado positivo de poder realmente unir as pessoas quando a gente tem esse projeto, né, de união. Como é que era o Brasil quando você saiu do Brasil? Como é que você enxerga o Brasil hoje? Como é que você enxergava naquela época? Uau, essa é uma super boa pergunta. Eu saí com 24 anos, né, do Brasil. Então, para mim era muito bom o Brasil. Acho que foi, eu senti um pouco de, assim, uma dorzinha de ter saído, entende? Porque na realidade eu gostava muito do Brasil que eu tinha naquela época, muito mesmo. A gente tinha uma música, pelo menos a música que eu gostava era a música negra. Eu sou do Ceará, mas eu gostava muito da música baiana, do axé, do afoxé, de todas as nossas raízes africanas. Vejo que você também está com um turbante aí lindo, maravilhoso, que lembra também essa nossa coisa brasileira, né? Acredito que é por causa do carnaval também. Mas é isso. Esse era o Brasil que eu amava de ver, um Brasil que não tinha essa esquizofrênia que tem hoje, um Brasil que nega a si mesmo as suas próprias origens, né? E me doeu um pouco sair, mas ao mesmo tempo eu tinha muita curiosidade de conhecer e de fazer outras coisas fora. E a Espanha me chamava muita atenção, né? Pela coisa latina, pela coisa de uma língua parecida à nossa, mas com charme também, né? Então essa era minhas motivações. Infelizmente muitas coisas foram mudando na política também. Eu também confesso que por um tempo eu não, quando a gente está aqui, a gente tem tanta coisa para resolver, inclusive nos primeiros anos, que a gente perde um pouco esse contato, né? Essa coisa que depois a gente tem a necessidade de recuperar, porque exatamente como a gente tinha falado no nosso vídeo da Paposfera, que a gente depois vai falar sobre isso, nós, depois de um tempo, a gente entra numa certa crise de identidade, a gente tem que se reconectar com a nossa própria origem. Então, por um tempo, eu, de alguma forma, me desliguei, mas, para responder a sua pergunta sobre o Brasil de hoje é muito triste, para falar a verdade. Ele é muito quadrado, né? E é um Brasil que se nega, é um Brasil que não está orgulhoso de si mesmo, né? E, sei lá, eu acho que nós temos que lutar para ter a nossa cultura, uma cultura de resistência também, né? Pelo menos no momento que a gente está, mas eu acredito que deve haver um momento que a gente deve fazer uma cultura de afirmação, uma cultura de construção,
né? A gente é muito muito interessante a gente resistir, mas eu acho que a gente também tem que construir uma identidade que tem que tem a ver com os nossos traços culturais, né? Tanto do afro, do índio, né? E do europeu também, por que não, né? Até acho que essa discussão é até muito interessante, porque justamente há pouco tempo atrás a gente teve aquele secretário de cultura que queria fazer uma coisa completamente nacional. Mas aí a gente se pergunta, o que é essa coisa nacional, essa cultura nacional, sem ter as influências que a gente tem, né? Ela é impossível, ela é inexistente, ela sei lá, é louca. Emerson, você enveredou para onde iria mesmo a próxima pergunta, né? E antes de fazer a próxima pergunta, eu vou falar um pouquinho desse meu turbante aqui, que se chama torso, que eu adoro, eu ganhei, né, de uma amiga. A gente teve recentemente uma discussão sobre apropriação cultural, uma discussão, enfim, que ainda nem se fechou, né, que permanece, sobre se pode se fantasiar de índio ou não pode, que tipo de índio que pode, que tipo de índio que não pode, se eu posso usar um turbante afro, se isso é uma homenagem, ou se eu estou sacaneando, ou se eu estou ironizando, enfim. Como se a gente fosse uma cultura pura, né, que não sofresse apropriações culturais, quando a gente sabe que a própria língua é uma apropriação cultural, né? A formação de toda a língua é uma apropriação cultural. Então, enfim, mas é a minha posição, tem pessoas que discordam, enfim, essa discussão está aberta. Então, eu queria só justificar que eu estou assim, porque é carnaval, aqui em São Paulo o carnaval está pegando fogo, enfim, e a gente está gravando esse vídeo em pleno carnaval, e carnaval é uma festa de resistência, e em especial com esse aqui, com esse torso aqui que estou usando, é uma festa que originalmente ela foi criada e era a única coisa que os donos, né, da terra, os donos na Idade Média respeitavam os escravos, que era quando os escravos assumiam o poder. E em algumas regiões, né, da Idade Média, alguns patrões até serviam os escravos, né? Então, na verdade, obviamente, isso aqui é uma homenagem ao Brasil, que o Brasil, nossa raiz, a gente sabe, não é portuguesa, a nossa raiz é escravagista, né? Nós somos escravos. Então, isso aqui é uma homenagem ao povo africano, que, enfim, a gente sabe, Portugal não tinha o regime escravo, mas Portugal escravizou, né, índios e mais tarde os negros africanos. Então, só para fazer esse à parte, explicar, e não quero polêmica com isso. Eu quero que isso mostre a nossa resistência. Depois, caminhando pelo que você disse, essa questão realmente da pluriculturalidade, né? A vastidão de cultura e a nossa perda de identidade. Como é que você aí de fora enxerga a nossa perda de identidade? Elis Regina dizia naquela música: o Brasil não conhece o Brasil, né? Na realidade, a identidade também é uma coisa que se constrói. A identidade, se a gente for teorizar, a identidade ela não é fixa, né? Ela é moldeável. Cada dia a gente põe uma coisa e tira outra da nossa própria identidade. Então, a identidade ela é desse tipo, ela é assim, ela é imaginária também, né? De alguma forma. Porque eu acredito que existe uma percepção pessoal, né? Ela é subjetiva. Então, eu acredito que a identidade se constrói passo a passo. Pessoalmente, eu acho que existe uma falta de conhecimento da própria cultura para formar uma identidade. E, por outro lado, eu acho que existe também grupos e pessoas que
querem realmente moldar dentro da, da cultura brasileira uma nova forma de identidade, né? Realmente negando o seu passado, negando as suas origens. Então, pessoalmente, eu acho um pouco triste a situação, mas eu acho que como a cultura não é uma coisa fechada e, né, ela se constrói todo dia, então eu acredito que com o movimento de resistência, muitas vezes a gente inclusive chega a ser mais positivo, porque era uma coisa que era normal, né, do nosso cotidiano, e agora a gente discute, né? Então, na realidade, existe também uma forma positiva em todos esses movimentos de resistência. Então, vamos esperar, porque o tempo não para e a gente está trabalhando para não deixar esquecer partes da nossa identidade, que é tão importante. Emerson, queria saber um pouquinho. O Emerson, como eu disse para vocês, ele faz parte de ações ali na Bélgica, né? Que trabalham com a comunicação e lançou em novembro um canal no YouTube chamado Paposfera, que eu convido a todos a se inscreverem, a participarem, a divulgarem, a entrarem nos comentários. Enfim, o Paposfera, na verdade, faz um compilado do noticiário brasileiro para posicionar, acredito, né, tanto os brasileiros quanto os estrangeiros, né, Emerson? Fala um pouquinho do Paposfera para a gente. Niobe, a paposfera, ela surge de um processo, na realidade, né? Acho que eu estou aqui há 6 anos e eu, como indivíduo, eu notava uma falta, um vazio de algumas atividades culturais. Até existiam e existem atividades culturais, mas às vezes algumas coisas são como show. As pessoas assistem, mas não participam. Então, eu sempre tive essa coisa eu sou um pouco educador, então eu sempre quero meter todo mundo para fazer tudo e, sei lá, então vai por aí. Então, a primeira coisa que a gente quis fazer foi a revista Acentuados, né? A revista Acentuados já tem 2 anos, a gente começou com essa, que era justamente sobre os artistas aqui em Bruxelas. A gente escolheu alguns pintores, escultores, músicos, né? Olha, coisa linda. Então, essas coisas a gente tinha necessidade de mostrar, porque é preciso difundir a cultura brasileira, né? Outros países têm institutos da cultura em outros países para difundir da língua e tal, e nós não temos, infelizmente. Então, a gente precisa construir essas alternativas. E aí veio a questão da prisão do Lula, né? E a gente a gente entrou como grupo para fazer a nossa parte aqui em Bruxelas, que, diga-se de passagem, é uma cidade muito importante em todas as questões políticas, porque nós estamos na capital da União Europeia. Aqui nós temos representações de todos os países do mundo, e inclusive, às vezes, duplamente. Por exemplo, o Brasil tem várias instituições, tem o Consulado do Brasil, tem a Embaixada do Brasil, mas tem essa representação junto à União Europeia. Então, é um lugar onde a política é muito importante, e a gente deu muito apoio a todos os grupos que estavam também em outros países lutando pelo Lula livre. E a gente organizou algumas coisas aqui, como tem o Parlamento Europeu, teve também a caravana Lula Livre, que era formada por várias pessoas de toda a Europa, veio para cá, mas a gente percebeu que, que a luta ia mais além do Lula Livre, né? A gente criou blogs, criou sites e canais e tudo. E agora a gente pensou, bom, o Lula está solto, não está livre, mas está solto, e a gente precisa continuar uma certa ação
de consciência política e de discussão dos assuntos. Então, a gente criou a Paposfera. E estamos tentando construir nesse espírito, né, de realmente apresentar questões, do mesmo jeito da revista Acentuados, onde as pessoas possam aprender outras coisas, porque o que se percebe é que na comunidade brasileira o conhecimento sociológico, político, às vezes é muito resumido. Então a gente precisa dar realmente informação, né? Como se comunicar, como o que é política, o que é feminismo, várias coisas, porque a carência é muito grande. Emerson, uma vez a gente entrevistou, se não me engano, foi a Márcia Tiburi. Não foi a Márcia Tiburi, desculpa, foi um outro entrevistado que nos falou exatamente isso. Assim, ele sentia que, né, a Europa só recebia a notícia dos grandes meios de comunicação, né, dos meios tidos tradicionais, e que faltava, né, o noticiário crítico, o noticiário que se opusesse, o noticiário que fizesse o contraponto, né? Enfim, acho que é isso que você está falando da Paposfera, né? A Paposfera, exatamente. Eu acho que a gente entra dentro de uma discussão, quando a gente fala dessa coisa dos meios de comunicação tradicional, porque, primeiro, o que a gente recebe do Brasil, infelizmente, é muito ruim, né? Quando a gente vê essas grandes emissoras de televisão e tal. É muito ruim. E politicamente, porque são todos grandes famílias de grandes empresários e metidos na política, que é um crime, né? Mas que a gente sabe que tem deputado federal, tem políticos que são donos de emissora, de distribuidora de conteúdo. Então, o conteúdo que chega já está politicamente comprometido, né? Então, o que sobra para a gente? Sobra para a gente fazer a nossa própria mídia, e uma mídia que não é discursiva, né? Uma mídia que vem de cima para baixo, a gente tem que né, abrir a boca e engolir tudo. Então, é uma mídia que tenta ouvir as pessoas daqui, né? E dar voz também a essas pessoas, e também, se não for possível, primeiro ouvir e depois dizer o que veio delas. Então, é uma mídia popular, uma mídia vertical. É isso que a gente quer criar. E também uma mudança de cultura, porque a gente não está acostumado a criar a nossa própria mídia. Então, é muito legal, muito rico, mas também é um processo que a gente está fazendo, de aprender e comunicar, mas sem perder isso de vista. O que você falou é praticamente a descrição do jogo de damas, né? A gente também aqui não entrou sabendo, e a gente continua sem saber muita coisa. A gente aprende fazendo, a gente aprende no fazer, mas a gente sentiu a urgência de fazer, né? Mesmo com as dificuldades que a gente atravessa, eu e a Poliana, que é a produtora do programa, a gente investe porque a gente sente a urgência do fazer. Mesmo quando tem pouco a gente assistindo, a gente tem, enfim, todas as dificuldades, a falta de apoio, a falta de audiência, a gente insiste porque a gente percebe que existe um espaço vago, e a gente sabe que em política não existe espaço vago, isso vai ser tomado por alguém, então que seja pela gente, que estamos aqui disposto ao diálogo, a dialogar. Na verdade, a gente também não tem, a gente tem algumas, né, a gente tem a nossa ideologia, mas a gente está aqui num diálogo para ouvir, enfim, para argumentar. Para a próxima, querido, queria saber de você, como cearense, se você está ao par, eu sei que esse programa vai ao ar mais para frente. Sim. Está ao par dos absurdos que aconteceram em Sobral, e como é que você enxerga isso, como é que você vê isso no seu estado, enfim. Niobe, eu vejo, eu sou uma pessoa crítica, eu não vou, como é que se diz? Eu vou criticar os dois lados nesse caso, é justamente o que eu quero dizer. Porque, por um lado, eu não acho normal uma pessoa pegar o trator e tentar
contra outras pessoas, né? Também não vejo normal alguém atirar em outra pessoa. Então, quando eu vejo essas duas coisas acontecendo, eu vejo o fracasso da política, infelizmente. Vejo o fracasso da política, porque a política, ela é o quê? A política como se chama? Não sei, eu vou usar a palavra, mas não é essa. Dizem os teóricos que a política é a arte do diálogo. Isso, exatamente, era isso que eu queria dizer. Tava saindo dom, mas dom é demais. Né? É a arte, é a arte do diálogo. É a arte do diálogo. Então, quando acaba o diálogo, acabou a política. Né? Acabou a política. E aí, infelizmente, eu vejo com muita tristeza, porque na realidade, olha, por exemplo, lá a realidade do Ceará, né? A gente vê, por exemplo, a gente tem antes a gente tinha Cid Gomes, que é justamente a mesma pessoa que foi com o trator contra os policiais manifestantes, como governador. E nós tínhamos a Luiziane Lins, que era do PT. Não me lembro, o outro é do PDT, né? Isso. E eu já estava morando aqui, mas eu via em todos os noticiários, porque eu sigo as notícias do Ceará, e eu via que eles passavam tempo brigando, Luiziane Lins e Cid Gomes. Então, eles já não tinham muito essa coisa que a gente está falando do diálogo, né, que é próprio da política. Mas aí, felizmente, houve umas novas eleições, as coisas mudaram, e aí foi eleito o Camilo, do PT, para governador, e o outro, eu sempre esqueço o primeiro nome, João Carlos, José Carlos, que é que está na prefeitura. E aí eles tiveram um diálogo, mesmo sendo de partidos diferentes, realmente conseguiram fazer várias coisas em Fortaleza, e a população, eu vejo que está muito contente com os dois dialogando e fazendo coisas ali. Mas tem um detalhe que é o coronel, esqueci o nome dele também. O outro que foi o outro candidato que, né, eu tô com ele aqui, General Guilherme Teófilo. Disputou as eleições de 2018 pelo governo do Ceará e foi derrotado pelo Camilo Santana. Não, mas era para a prefeitura. É o Coronel Wagner. Coronel Wagner. Então, o Coronel Wagner, se não me engano, em 2011, houve uma greve também de policiais. Okay? Foi praticamente a mesma coisa, o Ceará realmente, a gente ficou numa situação muito grave, porque as pessoas tinham medo de sair no ônibus, em todos os lugares. Bom, acontece que houve as eleições e o Coronel Wagner não ganhou, né? Aí passam-se os anos, agora novamente a gente tem uma greve, né, no Ceará, e as pessoas são as mesmas. Só que o Cid vai e faz essa coisa que eu acho que não é um ataque de terrorista, é um ataque populista, né? Infelizmente. E aí a gente, na realidade, no lugar da gente ganhar a população para o nosso lado, a gente complica mais as coisas. Então eu vejo com pena, né? Uhum. Emerson, bom, eu não vou entrar no mérito, porque assim, a configuração está tão complicada, o contexto nacional. Está difícil, qualquer análise de bom senso está difícil. Eu só queria fazer uma observação aqui que você falou do tal Coronel Wagner. Eu queria ler para você uma notícia que saiu hoje sobre esse conflito no Ceará, sobre o envio dos militares. O Ceará solicitou o envio de militares, né, o presidente. Sobre o envio de militares ao Estado, o presidente Jair Bolsonaro afirmou em uma live pelas redes sociais nessa quinta-feira que o bicho vai pegar, entre aspas, e que a situação do Ceará é de guerra urbana.
o secretário nacional de Segurança Pública e responsável pela chefia da Força Nacional, general Guilherme Teófilo, disputou as eleições de 2018 pelo governo do Ceará e foi derrotado com grande diferença por Camilo Santana, do PT. O petista foi reeleito no primeiro turno com 80% dos votos, enquanto Teófilo, pelo PSDB, conquistou apenas 11%. Isso explica muita coisa, né? A gente não gosta de fazer terrorismo, né? Mas que existe uma insuflação, que existe né? Que este governo insuflou essa violência para chegar no desequilíbrio, enfim. Por isso que eu acho que assim, é até difícil julgar a reação do Cid Gomes. Eu acho que é bem difícil, porque te confesso que eu acho que deveríamos todos, cada um aqui, pegar uma retroescavadeira, um rolo compressor e partir para cima, porque não existe, acabou a política, né? O bolsonarismo acabou, cimentou, jogou lama, toda a lama da Vale, cobriu a política brasileira e, enfim, a gente está aqui só reativamente. A gente está vivendo momentos muito estranhos. E a gente sabe que isso não está só no Brasil, a gente sabe que a Europa também está vivendo, você falou aí, né, de Bruxelas ser a capital né, da União Europeia. Da União Europeia, a gente sabe que a gente teve umas investigações bastante esclarecedoras sobre o Brexit, né? O Assange, né, fez denúncias gravíssimas sobre a campanha do Brexit. Enfim, como é que você percebe isso, através até da paposfera, nas conversas que você, né, com as pessoas que você divide, como é que você está percebendo o encaminhamento do mundo, assim, nessa questão entre fascismo, né, que é declarado um fascismo de forma, uma outra forma de fascismo, né, um fascismo híbrido, mas não deixa de ser fascismo, e a democracia, que a gente tanto fala essa palavra e acho que ela perdeu um pouco o sentido. É uma pergunta também grande, dessas assim, bem filosófica, digamos, a gente podia passar horas. Mas eu vejo por um lado é um lado triste também, e por outro eu vejo que algumas coisas estão acontecendo, né? Aqui na Europa, a gente... Eu vou dar uma voltinha naquele assunto lá do Cid Gomes, só para dizer que eu acho que aquela minha posição é porque aqui na Europa, né, misturando as duas coisas, aqui na Europa a gente vê tudo isso que está acontecendo no Brasil de uma forma surreal, né? Aqui a gente agora voltando também à sua questão também de agora, a gente vê que coisas, por exemplo, que acontecem no Brasil não seriam possíveis aqui, ainda que existam movimentos fascistas e movimentos de extrema direita. Inclusive a Marine Le Pen, né, do extinto Front National, se distanciou do Bolsonaro, entendeu? Todo mundo se distancia dele, até a extrema direita da Europa, né? Então é uma situação que acontece no Brasil, que a gente não pode comparar com o que tem aqui, ainda que o que aqui tem aqui não seja nada bom, nada prometedor, né? Mas existe muito populismo, Muitas vezes eu acho que deve existir uns 20% de fascismo mesmo e 80% de populismo. E justamente isso foi o que aconteceu no Reino Unido. No Reino Unido a gente teve muito populismo, né, de direita, prometendo que 300 bilhões de libras seriam, se o Reino Unido saísse da União Europeia, seria investido na saúde do Reino Unido. No dia do Brexit, no dia seguinte do Brexit, o Nagel foi perguntado sobre essa questão. E o que é que ele disse? Bom, não é bem assim 300 bilhões de libras, né?
E isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer, entende? Primeiro porque o Brexit não exclui o Reino Unido de pagar os compromissos que já existem com a União Europeia, até que esses compromissos se extingam. Bom, essas questões financeiras, elas não vão ser resolvidas simplesmente com a saída do Reino Unido, né? Então se joga muito com certas coisas, mas é um jogo mais politiqueiro, né? Mas que a gente tem que ter muito cuidado também, porque sempre aqui na Europa as coisas podem se desandar realmente para os extremismos. A Europa é um território muito problemático. A gente já teve 2 guerras mundiais aqui. É um barril de pólvora, né? Aqui. A gente sabe, é um barril de pólvora. Emerson, então, para encerrar esse jogo de damas delicioso com você, convidando de novo as pessoas para conhecerem a Paposfera, esse programa incrível que o Emerson faz parte, e a revista, desculpa, eu esqueci o nome da revista. Acentuados. Adorei esse nome, esse nome é muito legal, Acentuados, porque, enfim, tem vários significados. Nosso acento. Tem vários significados, né? Tomar assento, né? Convido a todos, enfim, que nos assistem a acompanhar a Paposfera no YouTube. Se inscrevam no canal, curtam, divulguem, discutam, entrem nos comentários, é muito importante, dê as linhas, né? Enfim, mas para encerrar esse papo, que está muito sério, muito grave, eu vou lembrar que a gente está no Carnaval. Carnaval. O programa provavelmente vai ao ar. Deixa eu mostrar. Enquanto isso, eu fui ali pegar, estou parecendo o pessoal da família, que são os cantores lá que cantam as marchinhas contra o Bolsonaro. Aquela família é uma delícia, aquela família adora. Delícia. Legal, adorei o voar, entrou no clima. O carnaval, como eu abri aqui falando, né, era uma festa anárquica, que é para ser anárquica, que é para ser, enfim, ela vem de baixo para cima, né, do povo para as elites, né? Quando o povo toma o poder e toma as ruas e os corpos estão mais livres, enfim, tem 1000 significados o carnaval. Queria saber de você, enfim, é uma discussão besta que está acontecendo, mas assim, da questão do compromisso com a luta versus o carnaval, você acha que são coisas que não podem conviver? Não, o carnaval é uma luta. O carnaval é uma luta e o carnaval ele tem que existir. Não só o carnaval, como eu falei, os afoxés, os grupos de capoeira, os grupos de maracatu, toda a cultura brasileira tem que existir. Porque não existe nada mais poderoso contra o fascismo que a alegria. Não existe nada mais poderoso. É poderosíssimo. Tá? Não existe nada mais poderoso do que o amor contra o fascismo. Né? Sabe por quê? Tem uma frase que está na música do Legião Urbana, que diz: só o amor conhece o que é verdade. E no tempo que a gente está disputando o que é a verdade, então é o amor que vai dizer para a gente. Né? Não é ninguém, não é a direita, não é a esquerda, mas é o nosso amor. Então a gente tem que viver o amor e tem que viver a alegria. Então o carnaval faz parte desse amor e dessa alegria, todas as manifestações culturais do nosso país. Então, viva o Brasil e a sua cultura, todas as culturas. Obrigada, Emerson. Muito obrigada pela sua participação. Queria te agradecer profundamente. O Jogo de Damas ficou muito honrado. Eu que agradeço. De ter você aqui. Enfim, quer dizer mais algumas palavras para encerrar? Sim. Obrigado a vocês também pelo espaço. É fantástico. Vamos fazer parcerias juntos para a gente continuar vários papos. Papos de damas, vamos misturar as coisas e seguir. Mas muito obrigado, é um espaço fantástico. Eu desejo a vocês todo sucesso e isso, vamos continuar. Tá bom? Um beijão. Obrigada, beijão para você e para a Poliana.
Tá, obrigada, Emerson. Saravá para Tchau. todo mundo. Saravá. Não deixe de se inscrever no Jogo de Damas JDD, no YouTube. Entra no YouTube, não custa nada entrar lá, dar um like, assistir os vídeos, fazer um comentário. É muito Clica no importante. sininho. Isso ajuda a discussão a crescer, né? Isso coloca fermento nessa discussão, traz outras visões, e é o que a gente está precisando. Saravá.